Simpósio Profissão Tradutor. Profit 2022. Profit.com.br. A American Translators Association concedeu pontuação máxima, 10 pontos, em seu programa de educação continuada aos participantes do Profit 2022. Profit 2022, dias 17 e 18 de junho. Evento 100% online. Organização Ciência Vinces. Patrocinadores Platina. Tradução de acessibilidade audiovisual. LabPub Cursos EAD. Ana Sofia Saldanha, Translation and Mentoring. E Quixote Tradutores e Intérpretes. Patrocinadores Ouro. Sintra, Sindicato Nacional dos Tradutores. Estácio, pós-graduação e MBA. Traduza. Encontros, cursos, oficinas. Patrocinadores Prata. Aptrad, Associação de Profissionais de Tradução e de Interpretação. Abrates, Associação Brasileira de Tradutores e Intérpretes. Catálogo de Tradutores. E da Magrinha, 100% integral. Escuta, Damiana. Patrocinadores Bronze. Consegue me ouvir? Bom dia, buenos dias. Graças. Perfeito. Apoiadores. Tasset Books. APIC, Associação Profissional de Intérpretes de Conferência. Barcamp de Tradutores e Intérpretes do Vale do Paraíba. Oloedro, Serviços Editoriais. Estrada, Escola de Tradução Audiovisual. Léxicos Editora. Tradintérprete Consultoria Linguística. Damiana Rosa, profissional de tradução. Descomplicando o inglês jurídico. Tracy On. E Nani Rodrigues, intérprete e tradutora de Libras. Faculdades parceiras. FMU, Universidade do Sagrado Coração. FEFELESTE USP, Centro Universitário São Camilo. Universidade Católica de Santos. Estácio, Uninove. Yale Unicamp, PUC de São Paulo. E MedDicket, Dicionário Médico Audiovisual. Profit, o evento mais simpático desde 2010, mima seus participantes, palestrantes e patrocinadores. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Todos me ouvindo? Legal. Quem puder dar um sim aí no chat pra gente. Muito bom dia a todo mundo. André, o som está um pouquinho baixo. Melhorou agora, gente? Melhorou. Ah, então, como eu fazia no ao vivo, né? Eu tenho aqui o meu microfone para ficar segurando para mim como apoio. Que saudade de vocês, gente. Muito bom dia a todos vocês. Melhorou, pessoal? Me deem um alô, como é que está aí no chat o meu áudio? Ficou ótimo agora. Tá ótimo. Melhorou? Tá melhor, mas o pessoal no chat está falando que ainda está um pouquinho baixo. Então, eu tô aguardando todo mundo falar que tá tudo bem para a gente começar. Me digam como é que tá agora, pessoal. E vocês me escutam também? Todo mundo também ouvindo a Ana Júlia? Lindamente. Ai, que bom. É que o André tá poupando a voz, gente, para soltar o vozeirão depois, é isso. Se vocês quiserem, eu já solto agora. Bom dia, pessoal! Bom dia, André! Assim que eu gosto. Vamos lá, me deem ali. Aí, todo mundo agora ouvindo bem, né?
Isso, aí vocês já aproveitam o chat, que é o novo Coffee Break, e já vão, quando colocarem aí, já vão colocando de onde vocês são, onde vocês estão, né? Com isso vocês já vão marcando presença, e de tempos em tempos vocês fazem isso de novo na próxima sessão e tudo mais. Beleza, olha, aí a gente já sabe que a Simone é do Rio de Janeiro, entendeu? É isso que funciona, esse que é o novo Coffee Break, né? Nós vamos ter na verdade, uma happy hour muito legal, que a gente ainda não pode contar, mas vocês fiquem de olho que vai ser muito bacana. E então é isso, André, se você quiser, vamos deixar mais um minuto até 8h35, e aí a Pode gente ser, começa às Ana, pode ser. 8h35, né? Combinado. Aí a gente dá esses 5 minutinhos. E eu vou tentar tirar o som do meu WhatsApp daqui, que eu ainda não consegui. Tá bom. Simpósio Profissão Tradutor. Profit 2022. Profit.com.br. A American Translators Association concedeu pontuação máxima, 10 pontos, em seu programa de educação continuada aos participantes do Profit 2022. Profit 2022, dias 17 e 18 de junho. Evento 100% online. Organização Ciência Vinces. Patrocinadores Platina. Tradução de acessibilidade audiovisual. LabPub Cursos EAD. Ana Sofia Saldanha. Translation and Mentoring. E Quixote Tradutores e Intérpretes. Patrocinadores Ouro. Sintra, Sindicato Nacional dos Tradutores. Estácio, pós-graduação e MBA. Traduza. Encontros, cursos, oficinas. Patrocinadores Prata. Aptrad, Associação de Profissionais de Tradução e de Interpretação. Abrates, Associação Brasileira de Tradutores e Intérpretes. Catálogo de Tradutores. E da Magrinha, 100% integral. Patrocinadores Bronze. ButDebi, Centro Universitário São Camilo. E Translators 101. Apoiadores: Tasset Books, APIC, Associação Profissional de Intérpretes de Conferência. Barcamp de Tradutores e Intérpretes do Vale do Paraíba. Oloedro Serviços Editoriais. Estrada, Escola de Tradução Audiovisual. Léxicos Editora. Tradintérprete Consultoria Linguística. Damiana Rosa, profissional de tradução. Descomplicando o inglês jurídico. Tracy On. E Nani Rodrigues, intérprete e tradutora de Libras. Faculdades parceiras: FMU, Universidade do Sagrado Coração. FEFELESTE USP, Centro Universitário São Camilo. Universidade Católica de Santos. Estácio, Uninove. Yale Unicamp, PUC de São Paulo. E MedDicket, Dicionário Médico Audiovisual.
Profit. O evento mais simpático desde 2010 mima seus participantes, palestrantes e patrocinadores. Legal, pessoal. Todos me ouvindo bem? O pessoal que chegou agora, sejam bem-vindos ao Profit 2022. Meu nome é André Luiz e, mais uma vez, serei o mestre de cerimônia do Simpósio Profissão Tradutor, o nosso querido Profit. Esse evento foi idealizado para reunir tradutores, intérpretes e profissionais de áreas correlatas para assistirem comunicações e palestras que trarão conhecimentos, inovações e muita reflexão aos participantes. Desse modo, gostaríamos primeiramente de agradecer a vocês. Cada rostinho por trás desses monitores pertence a uma pessoa que contribuiu direta ou indiretamente para que chegássemos onde estamos. Um evento que cresce a cada ano, se renova e se aprimora. Sem vocês, sem o seu apoio e confiança em nosso trabalho, esse evento nada seria. Gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores e apoiadores que tanto contribuíram para a realização do evento e aos nossos diversos apoiadores que serão citados ao longo do evento. Notem que, entre tantas novidades, além de termos o evento 100% com participantes de todos os continentes, este ano teremos cabines de interpretação simultânea, cujos profissionais foram indicados por escolas de renome na área. Prestigiem os colegas corajosos que farão as interpretações. Para 2 palestras que tratam do tema acessibilidade, teremos a interpretação em Libras, feita pela talentosa Paloma Bueno. Fiquem atentos para conhecer o trabalho da Paloma. Gostaria de chamar a professora Ana Júlia, que falará algumas palavras e dará alguns avisos. Bom dia, pessoal. É sempre uma grande emoção estar aqui para falar com vocês. Eu vou ler, porque se eu não ler, daqui a pouco eu estarei em lágrimas aqui. É sempre uma grande emoção estar aqui com vocês. São tantas horas de preparação, e-mails, telefonemas, mensagens, carimbos, assinaturas, documentos, mensagens de voz, de áudio que nós trocamos. Vocês estão chegando neste momento, mas devem ter percebido a quantidade de mensagens que a gente foi mandando, os links. Essa história de mimar os palestrantes, os participantes, acaba sendo uma grande verdade, porque a gente fica pensando que mais eles precisam. Seria bom passar essa informação, seria bom dizer mais isso. Será que deu para entender? Será que... Então a gente fica nos preocupando o tempo inteiro. Qualquer coisa, vocês mandem mensagem para a gente. Gostaríamos de começar agradecendo, porque nada do que a gente faz seria possível sem a ajuda de todo mundo. É um trabalho em equipe. Primeiramente, agradecer aos inscritos. Nós temos pessoas que se inscreveram ainda em 2019, em 2020, em 2021 e que a cada nova data do evento, porque nós tínhamos a esperança de fazer esse evento presencial, a cada nova mudança, nós pensávamos, agora as pessoas vão desistir. Não, elas diziam, não, eu vou participar do Profit, nem que seja como for, seja no ano que vem, seja no outro. E aí, então, agradecer a todos vocês. E aos que se inscreveram agora, aos que se inscreveram na última hora. Algumas pessoas me mandaram mensagem ontem de madrugada, falando, por favor, eu ainda quero participar do Profit, dá tempo. Agradecer aos 26 palestrantes, 25 patrocinadores e apoiadores, entre as empresas e pessoas físicas, além das 8 faculdades parceiras, que mandaram pôsteres, que mandaram monitores. Agradecer a equipe de apoio, em especial a Damiana Rosa, a Alessandra Harmel e Damiana Rosa, o tripé deste evento, aos monitores, que são os nossos braços direitos, e trazem boas ideias, boa vontade, boas vibrações, ou seja, são tudo de bom. Aos intérpretes da Alumni da Quixote,
que estão com a gente, aproveitem e cliquem no globinho que tem aí embaixo, pessoal, para vocês assistirem as interpretações e prestigiarem os colegas. No dia de hoje nós vamos ter interpretações para espanhol, amanhã nós vamos ter interpretações para inglês, então é bastante interessante vocês assistirem, ouvirem, podem dar feedback também para os colegas. E um agradecimento especial ao nosso mestre de cerimônias, que vocês viram que veio de new look. Para quem conhece o André, ele está assim, totalmente repaginado. O André 2022 é outra coisa. Não está escrito aqui isso, viu, gente? É que eu descobri hoje que ele está diferente. Bom, desejo a todos 2 dias de muito aprendizado, networking, conversas construtivas, reflexões e, claro, muita diversão. Assim, da minha parte, declaro iniciado o Profit 2022 e passo a palavra novamente para o André. Muito obrigada, Ana Júlia. E eu vi aqui nos comentários, pessoal, eu estou aqui, mas eu estou olhando os comentários. E sim, o André tem cabelo, gente. Vocês sempre me viram aí com um penteado um pouquinho mais baixo. Esse ano deixei um pouquinho maior aqui para estar com vocês, né? Então, o André tem cabelo, sim. Tem cabelo e a barba continua, gente. A barba continua muito parecida com o que sempre foi. Para quem não me conhece, mais uma vez, meu nome é André Luiz e eu serei o seu mestre de cerimônia aqui no Profit, tá, gente? Então, agradeço a presença de cada um de vocês mais uma vez e vou dar alguns recadinhos para a gente iniciar aí, antes da gente iniciar o nosso ciclo de palestras, tá? Então, caso você precise falar com um dos monitores, é só você procurar na lista de participantes, eles estarão com a expressão Monitores Profit no nome. Tá? Então, caso você precise, pesquisa aí na lista de participantes, eles estarão com a expressão Monitores Profit no nome. Tá? Se forem dar print nas palestras e postarem também nas suas redes sociais, que a gente super recomenda, a gente está louco para ver todo mundo postando que está participando do Profit, é só não esquecer de colocar a hashtag Profit 2022. Tudo bem? Então, vai postar, coloca lá, hashtag Profit 2022 e marca a gente também nas nossas redes sociais. Para mandar perguntas aos patrocinadores, use @ e o nome do patrocinador, que enviaremos as mensagens diretamente para eles. E por falarmos em patrocinadores, antes de iniciarmos, vamos agradecer nominalmente a cada um deles para que vocês saibam quem ajudou a tornar nosso evento possível. Então, a organização é da Ciência Vinces. Os patrocinadores Platina, nós temos Ana Sofia Saldanha. TraduSound, acessibilidade audiovisual. Quixote, cursos, tradução e interpretação. LabPub, cursos EAD na área editorial e muito mais. Patrocinadores Ouro, Traduza, encontros, cursos e oficinas na área médica. Pós-Estácio, cursos presenciais e online. Sintra, Sindicato Nacional dos Tradutores. Patrocinadores Prata, Abrates, Associação Brasileira de Tradutores e Intérpretes. Aptrad, Associação de Profissionais de Tradução e Interpretação. Da Magrinha, 100% integral. Catálogo de Tradutores. Patrocinadores Bronze, Centro Universitário São Camilo. Bootdeb, Translators 101. Os nossos apoiadores. Estrada, Escola de Tradução Audiovisual. Tacet Books. Barcamp, de Tradutores e Intérpretes do Vale de Paraíba. Trad Intérprete. Descomplicando o Inglês Jurídico. Damiana Rosa. Léxicos Editora. Oloedero Serviços Editoriais. Trace On. Paloma Bueno Libras. APIC, Associação Profissional de Intérpretes de Conferência. Nani Rodrigues Libras.
Aproveito para convidar todos vocês para acessarem o globinho que tem na barra do navegador aqui embaixo, tá? Para terem acesso à interpretação para espanhol, tá? Que será feita pela Caroline de Castro Duarte Moura Flores e Bianca Guzzo. Pessoal, então, em nome da equipe do Profit, desejamos a todos um ótimo evento. E para a palestra de abertura, gostaria de chamar Solange Peixe Pinheiro. Bom dia. Com a palestra. Bom dia, Solange, tudo bem? Tudo bom, tá me vendo? Agora sim. Tá perfeito, sim, Solange. A Solange vem com a palestra As Vozes das Personagens na tradução de Dickens. Solange de Carvalho é doutora em Filologia e Língua Portuguesa, área de Estilística da Língua Portuguesa e pós-doutora em Estudos da Tradução. Todos os títulos obtidos na Universidade de São Paulo. Essa palestra tem duração prevista de 30 minutos. Passo agora a palavra para Solange e a organização do Profit 2022 deseja a todos uma excelente palestra. Bom dia. Bom, em primeiro Solange, lugar... bom dia. Tudo bom, Ana? Tudo jóia. Tirando o frio, tá tudo bem. Bom, em primeiro lugar, lógico, agradecer imensamente a Ana Júlia e ao Sérgio o convite para participar de mais um Profit. É sempre uma delícia participar. Oportunidade muito boa de trocar experiências com outras pessoas. E eu gostaria hoje de apresentar um pequeníssimo recorte de um trabalho que eu acabei de fazer, a tradução do romance Bleak House, do Dickens, que vai ser publicado, eu acho, espero, que no ano que vem, pela editora Martin Claret, aqui de São Paulo. A escolha do romance foi, em parte, minha. O pessoal da Martin Claret me falou, a gente queria ter um Dickens na nossa grade, e eu casualmente tinha acabado de ler Bleak House. Eu gosto muito de Dickens, não conhecia, e falei para eles, nossa, o romance é muito bom e a única edição que existe no Brasil, ela está esgotada há muito tempo. Logo depois que eu mencionei o fato de estar esgotada a edição, ela foi reeditada, eu acho que no fim de 2019, eu lembro que eu estava começando a tradução do livro. E aí, bom, o projeto continuou, eu entreguei a tradução e agora o livro está naquele longo e, para mim, sempre um pouco misterioso processo de transformar um arquivo Word em um livro impresso, que envolve inúmeras, como se diz, tem inúmeras partes, eu não consigo nem imaginar quantas e quais são. Bom, então, começando a minha fala... Solange, acho que eu tenho que compartilhar sua tela, né? Sim. Peraí, então deixa eu só passar um recado para o pessoal. Aí embaixo na barra de vocês tem o Q&A, Q e A. Então, quem quiser fazer perguntas para a Solange, que ela vai responder depois, eu estou indo assim bem devagarzinho, porque nós acabamos puxando e começando um pouquinho antes. Então, olha, Solange, você é a única palestrante que vai ter um tempinho a mais, olha que delícia. Deu até para ela contar a história, né, gente, de como que a editora... Eu fiquei encantada, porque normalmente as coisas chegam aqui, caem no meu colo, e eu tenho que traduzir aquilo que apareceu. Agora a Solange não, a editora pergunta o que que ela gostaria. Então, assim, quando a gente crescer, a gente vai ser assim, tá? Olha, eu não sei se é o procedimento corriqueiro para todas as editoras, mas quando a gente trabalha com domínio público, que é o caso do Dickens, lógico, e de toda a literatura do século XIX, começo do século XX, eu acho que tem um pouco essa oportunidade, Ana, porque... Eu vou falar bastante da Martin Claret, não porque é a única editora existente no Brasil, mas eu trabalho com eles, então eu conheço mais ou menos o procedimento deles, tá? Eu sei que eles têm, por exemplo, eu acho que não sei se é o Instagram ou o Facebook,
mas eles têm um canal para conversar com os leitores, então os leitores pedem, a gente quer tanto ler este Ai, que livro. legal. Sempre requerem que algum autor em especial, Autoras me falou que eles vivem pedindo a Agatha Christie. E ela já explicou, gente, não está em domínio público, a gente tem de pagar os direitos, e o nosso enfoque é domínio público. Então, da Agatha Christie, tem acho que 3 ou 4 romances só que foram publicados antes da Lei dos Direitos Autorais. Então, nada... assim, se for pensar em 3 ou 4 romances, considerando toda a publicação da Agatha, que foi de, acho que mais de 80, ou em Sim. torno de 80, não é nada, né? Uhum. Mas, em relação à literatura do século XIX, começo do XX, tudo que está em domínio público, eles pedem. A gente queria tanto ler tal coisa, a gente queria ler. Aí, lógico, os pedidos passam por uma reunião lá da editora e eles veem quais são os projetos exequíveis. Então, por isso, dá para conversar um pouco. Lógico, agora, uma editora que trabalhe com autores que estão vivos ou que já tenham morrido, mas não estejam em domínio público, é uma Solange, acho que você decisão podia da editora. aproveitar. Nós temos gente aqui de todos já formados há bastante tempo, gente iniciante, temos estudantes. Pode explicar um pouquinho o que seria isso, domínio público? Quantos anos depois da morte da pessoa, né? Não custa, eu acho. O domínio público é uma lei que foi instituída, regulamentada no começo do século passado, na década de 20, se eu bem me lembro. Ela vai variar um pouco de acordo com cada país, mas, em média, os direitos autorais, eles voltam para o autor ou a família do autor até... Bom, é lógico, enquanto o autor está vivo, os direitos são dele, indiscutivelmente. Depois da morte do autor, os direitos são da família ou, em alguns casos, espólio, tem né? Espólio. Aí, no período de 50 a 90 anos, dependendo do país. Aqui no Brasil, são 70 anos. Esses 70 anos se contam a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte ao da morte do autor. Então, este ano, por exemplo, entraram em domínio público as obras de autores que morreram em 1951. Gente, olha que vergonha a matemática. O ano que vem, os autores que morreram em 1952. E assim por diante. Nos Estados Unidos, a lei também valia para 70 anos, mas depois houve alguma mudança, que eu não me lembro exatamente qual foi nem quando ocorreu, e se não me engano, agora são 90 anos. Em alguns países, poucos são 50. Então, se a pessoa quer traduzir um romance que ainda tem os direitos vinculados ao espólio ou à família do escritor, tem de pagar os direitos autorais. Quando entra em domínio público, aí a pessoa pode fazer o que quiser com a obra, pode traduzir, pode adaptar, pode transformar em história em quadrinhos, sem pedir autorização para ninguém. No caso da literatura do século XIX, mesmo com a lei, ela já estava em domínio toda, público. né? Sim. Quase todos os escritores já tinham, no mínimo, 50 anos de falecimento quando a lei foi instituída. E, lógico, para as editoras, é interessante trabalhar com domínio público, porque você não precisa... Não é só a questão de pagar os direitos, mas a gente sabe que, infelizmente, muitas negociação, famílias de escritores proíbem a tradução e a adaptação. Nossa, que miopia, né? Que miopia, porque o livro só existe quando é lido, só existe quando Sim, claro, e infelizmente escritor. a gente sabe de casos de famílias que proíbem pesquisa com obra do autor. Nossa, meu Deus. Eu soube já de um caso, como eu não sei o que aconteceu depois, eu não vou citar exatamente quem é, mas
Era um escritor super famoso e a família dele, ele não tinha herdeiros diretos. A família dele queria proibir até pesquisa, assim, você não podia fazer um doutorado com a obra dele sem pedir autorização. E aí, só de raiva, a gente esqueceu quem ele é, né? Por conta dessa. Não, tem gente que trabalha com ele, lógico, mas é muito mais difícil. Nossa, que bom. Solange, Até eu. desculpa, eu vou compartilhar sua tela, Ah, porque a tá. gente está chegando no nosso tempo de começar oficialmente a sua Ah, tá. palestra e demora um pouquinho, porque eu vou ter que compartilhar e recompartilhar. Então, vamos ver Tá. aqui, pessoal. Vocês aí no chat, por favor, me avisem na hora que vocês estiverem vendo no modo de exibição. Peraí, eu vou colocar primeiro para vocês aqui. Estou compartilhando, mas vocês ainda não estão vendo no modo de exibição, provavelmente. Deixa eu, né? Agora tem que vir aqui New Share. E agora sim. E Ah, Oi. eu estou vendo. foi, né? Beleza. Sim. Então tá ótimo. A partir de agora eu não vejo mais o chat, mas o pessoal vê qualquer coisa. Deixa eu ver se eu consigo abrir o chat aqui para mim. Eu gosto de ficar com controle de tudo. Pronto. Então, pronto, Solange, quando você quiser começar, você vê, né, Sim, a podemos tela também. começar. Beleza. Prontinho, tá aí para você. Tá. Eu vou Então, fechar meu microfone porque senão eu não vou parar de dar palpite, né, gente? gente, as intervenções são bem-vindas, tá? Aí depois vem como for Eles melhor. vão. Ficou combinado assim, Solange e o pessoal. Vocês vão no Q&A, vocês colocam as perguntas de vocês. Quando a Solange parar de falar, ela sabe que ela tem 30 minutos a partir de agora. Quando ela parar de falar, 10 minutos, faltando, sei lá, 10 minutos, a hora que ela quiser, ela vai receber as perguntas do monitor ou da monitora, vai responder algumas. As que ela não responder, fiquem tranquilos e tranquilas, porque serão mandadas para ela por e-mail e depois ela pode responder para vocês, e isso vai valer para Tá, todos os palestrantes, eles já estão sabendo. Então, tá prontos. certo. Vou sumir daqui, Solange. Tá Mas estou bom. aqui. Então, podemos começar já o próximo slide, por favor? Para a abordagem de hoje, eu resolvi começar com uma definição de literatura que me parece muitíssimo interessante, porque, assim, é um tema extremamente complexo, as pessoas vêm discutindo o que é literatura, o que é romance, o que é conto, o que é novela, o que é isso e mais aquilo, há, sei lá, séculos, mas eu gosto muito dessa definição do Terry Eagleton, que é um crítico inglês, porque ele aborda um aspecto que, para mim, é fundamental. E ele diz, então, talvez a literatura seja definível não pelo fato de ser ficcional ou imaginativa, mas porque emprega a linguagem de forma peculiar. Segundo essa teoria, a literatura é a escrita que, nas palavras do crítico russo Raman Jakobson, representa uma violência organizada contra a fala comum. A literatura transforma e intensifica a linguagem comum, afastando-se sistematicamente da fala cotidiana. Próximo. Então, pensando exatamente nessa questão do trabalho com a linguagem, é que eu vou apresentar para vocês hoje alguns exemplos da minha tradução de Charles Dickens. A experiência de tradução Bleak House, que vai ter o título já consagrado em português de A Casa Soturna. Bleak House foi publicado em 1853 e é considerado um dos romances de maturidade do Charles Dickens. Um dos romances também mais sombrios dele. É uma obra que se caracteriza dentro do conjunto da produção do Dickens por ter dois narradores. Tem um em terceira pessoa, devidamente anônimo, claro, e a Esther Summerson em primeira. E as duas narrativas vão se entrelaçando
até que chega, bom, no fim do romance chega um ponto em que os acontecimentos narrados pelos dois narradores, eles vão se encontrar. E os dois narradores, eles usam a norma culta, mas diversas personagens do Dickens usam formas não padrão quando falam entre aspas, né? E aí, o ponto desta apresentação, o que acontece então quando essa violência contra a fala comum aparece na narrativa tentando retratar os desvios, ou seja, a tentativa de voltar, de se aproximar da fala comum. Próximo. Pronto, já mudei. Tá. O ponto teórico que eu vou apresentar aqui, um livro de que eu gosto bastante, o Dire quasi la stessa cosa, quase a mesma coisa em português, do Humberto Eco, um princípio apresentado por ele, que vai nortear a tradução de variantes dialetais e da oralidade em Bleak House, e que eu procuro usar em todas as minhas traduções de literatura do século XIX, é a tradução como negociação. E o Eco diz, então, o que ele define como esse processo de negociação? Como, mesmo sabendo que nunca se diz a mesma coisa, se pode dizer quase a mesma coisa. A essa altura, o problema já não é tanto a ideia de mesma coisa nem da própria coisa, mas a ideia desse quase. Quanto deve ser elástico esse quase? Dizer quase a mesma coisa é um procedimento que se coloca, como veremos, sob o signo da negociação. Então, nós vamos negociar a tradução. Tem uma característica em inglês que precisa ser apresentada em português. A gente sabe que tradução entre a norma culta da língua A e a norma culta da língua B já é um caso dificílimo, que a gente não vai encontrar uma correspondência, entre aspas, perfeita. Em muitíssimos casos, quando a gente tem a presença de variantes e de dialetos, assim, a dificuldade vai ser ainda maior, porque os fenômenos que acontecem em uma língua que caracterizam os desvios, muitas vezes não tem absolutamente nada que ver com o que caracteriza o desvio da língua de chegada. O próximo, por favor. Em relação ao Charles Dickens, a gente ainda tem mais um pequeno problema, que é o hábito favorito, como caracteriza o J. Hillis Miller, que foi um crítico inglês que estudou muito a obra do Dickens, o hábito favorito dele de identificar os personagens por meio de uma frase de efeito ou de maneirismo. Quando a gente lê as obras do Dickens, a gente identifica as personagens muito mais pela fala, e a gente cria uma imagem mental dessas personagens por meio do que elas dizem, muito mais do que descrição. Não tem muitas descrições. Sim, nossa, a personagem X era loira, linda, de olhos azuis, baixinha, com belos cabelos negros, olhos verdes, olhos castanhos. Muito difícil. Em compensação, a gente começa a ler o texto, às vezes não precisa nem dizer fulana disse, ou Beltrano falou, ou respondeu, porque o jeito da personagem se manifestar, a gente já, depois de um pouquinho de tempo, a gente já começa a identificar. E em relação ao Dickens, tem também outro aspecto, que é o uso do Cockney, que é o dialeto ou a pronúncia da cidade de Londres, ou mais especificamente do East End de Londres. E quando o Dickens começou a publicar os romances dele, as pessoas achavam, nossa, ele representa a fala dos londrinos, e porque os londrinos dizem isso e mais aquilo. Só que, com o passar do tempo, vários estudos foram feitos que acabaram mostrando que muito do que o Dickens colocava como o Cockney na fala das personagens, na verdade, era uma criação dele, ou então ele intensificava um pouco digamos, a presença dessas características. O próximo, por favor. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos.
Está um pouquinho... Deixa eu fazer um agora... disclaimer aqui. Por conta da internet, na hora que eu mudo o slide, dá um lag. Isso os meus alunos já tinham me falado que acontece. tá, Vocês tudo bem. esperam um pouquinho, dali a pouco ele. É como assim, se ele fosse carregando pedacinho por pedacinho. Por isso que Tudo demora um bem. pouquinho, mas aparece. Então aí, se você quiser, A tipo. minha internet faz exatamente a mesma coisa. Então, beleza. Então tá Bom, todo mundo aqui no mesmo barco. tá. Um barco muito gostoso, por falar nisso. Bom, então, alguns exemplos que eu trouxe. O primeiro é o do Mr. Bucket, que é um detetive, na verdade, também um dos primeiros detetives que a gente encontra na literatura inglesa. Há um crime em Bleak House, já mais para o fim do romance, e esse detetive é chamado para resolver o caso. E aqui ele está conversando com uma moça que é francesa, a Mademoiselle Hortense. Então ele diz: "You're not expected to say anything here, and you can't keep too quiet a tongue in your head. In short, the less you parley, the better, you know." E aí o narrador vai acrescentar que a personagem is very complacent over this French explanation. Então, a gente vê aqui o caso em que não se trata apenas de pensar a fidelidade ao escritor, a fidelidade... Não. É algo que tem de ficar no texto, porque ia ficar muito inconsistente uma tradução exatamente dentro da norma com esse comentário do narrador. Aqui, por sorte, assim, é um caso bastante fácil de resolver, porque parler seria a forma como o detetive, o Mr. Bucket, ele vai pronunciar o verbo francês parler. Então, aqui em português é fácil, a gente escreve parler, bota um acento para identificar a tônica, porque senão vira parla, e a tradução fica: não se espera que a senhorita diga nada. Aqui, a senhorita não consegue ficar muito tempo de boca fechada. Resumindo, quanto menos a senhorita parler, melhor. A senhorita sabe. E o Sr. Bucket está muito satisfeito com essa explicação em francês. E aqui também a gente vê a expressão mais popular um pouco, né? You can't keep too quiet a tongue in your head, que eu traduzi por ficar muito tempo de boca fechada, que é uma expressão bastante comum na língua portuguesa. O próximo, por favor. Bom, aqui, enquanto carrega, eu vou dar uma explicaçãozinha. Aqui também a gente tem outra fala da mesma personagem, só que desta vez ele está conversando com uma criança e ele procura tratar bem a criança porque ele quer, assim, o tratamento que ele dá para a criança digamos, um tipo de um cartão de visitas para ele ser aceito pela família. Então, ele está sendo muito delicado, muito educado. E aí ele pergunta para a menina, que tem uns 9 ou 10 anos de idade. O pai da menina tem uma loja, ele vende instrumentos musicais usados. E aí ele pergunta: "Do you think father could recommend a second-hand violoncello of a good tone for Mr. Bucket's friend, my dear? My name is Bucket. Ain't that a funny name?" E aqui nós temos, então, um dos casos em que Dickens coloca uma característica na fala das personagens para retratar o Cockney, e que depois os estudos realizados principalmente no século XX, no começo do XXI, mostraram que era mais uma criação dele. Essa troca do V pelo W, ela não ocorria assim com tanta intensidade quanto aparece nas obras do Dickens. E em português não dá para trocar o V pelo som do W, porque a gente não tem palavras começadas com o A. Não dá para dizer o violoncelo ou algo parecido, porque fica muito irreal. Então eu pensei, precisa mudar de algum jeito.
E eu pensei, então, em mudar o fim. Acha que papai poderia recomendar um violoncelo de segunda mão e com um som bonito para o amigo do Sr. Bucket, minha querida? Eu me chamo Bucket. Não é um nome engraçado? E aí, no caso, o num entra para compensar, para ser um correspondente do ain't, que é uma forma popular, oral, né, de fazer a negativa em inglês. E como aqui o num é um não átono, então ele não é um nome engraçado que acaba recuperando também a oralidade em português. O próximo, por favor. Aqui nós temos outra personagem, o Joe, que é um menino pobre, sem família, ele não tem nem um nome completo, nem sobrenome, ele só é conhecido por Joe, nunca teve oportunidade de estudar, e ele está conversando com uma senhora da sociedade. Então, ela faz uma pergunta e ele responde, I don't know nothing about no, where was took by the Beetle, do you mean? Was the boy's name at the inquest Joe? Aqui nós temos o caso da negativa, que aqui já é quase uma tripla negativa, I don't know nothing about no, e o desvio no verbo inquit. Inquit é inquest, e é uma palavra que não pode ser tirada do texto porque é central na conversa das duas personagens. Então, eu não sei nada de nenhum. Onde que o funcionário da justiça levou eu, a senhora está falando? O nome do menino no Querto era Jô? E aqui o funcionário, para compensar um pouco o excesso de negativas em inglês, levou eu, porque o uso de me levar é uma coisa que as crianças, mesmo as que nascem em circunstâncias mais privilegiadas, demora bastante para aprender. É só lá pelos 6, 7 anos de idade que realmente entra na língua. Antes disso, é sempre, ai, mãe, pega eu, carrega eu, leva eu, beija eu. Então, eu pensei, já que o Joe nunca teve instrução, ele poderia mesmo, já tendo uns 13 anos de idade, continuar usando essa estrutura. Levou eu, e como não dá para trocar a palavra inquérito em português, a estratégia foi cortar a pré-tônica, que é um fenômeno bastante comum em português, e quérito, eu achei que ia soar muito estranho aí, querto, porque a pós-tônica também ela pode ter a tendência a diminuir um pouco. Então, o nome do menino no querto era Jô, e também tem o caso de que, para ler, pode soar um pouco mais estranho, mas na pronúncia, inquérito, querto, se aproxima um pouco mais. O próximo, por favor. Aqui nós temos a conversa entre a Esther e a Charlie, a Charlotte, uma menina também que não teve oportunidade de estudar muito, ela teve um pouco de estudos, muito mais do que o Joe, e elas estão falando a respeito da chegada de um cavalheiro que deseja falar com a Esther, e manda os cumprimentos, como era de praxe na época, e a Esther pergunta, Whose compliments, Charlie? His, miss, returned Charlie, whose grammatical education was advancing, but not very rapidly. E aí nós temos o hissen, que é também um desvio, e eu conheci uma pessoa que, mesmo tendo bastante estudos, ela sempre falava, aquele disse, aquele falou, aquele acha. E eu resolvi aproveitar, então, os cumprimentos de quem? Charlie. Os daquele retrucou Charlie, cuja educação gramatical estava progredindo, mas não muito rápido. E é outro caso também que a gente tem de manter algum tipo de desvio para manter a coerência no texto, por causa do que a Esther fala, né? O próximo, por favor. Aqui nós temos a fala da Mrs. Piper, que é uma personagem que aparece pouquíssimas vezes,
e é o narrador que está apresentando o modo como ela fala. Então, why? Mrs. Piper has a good deal to say, chiefly in parentheses and without punctuation, but not much to tell. E a gente vê que a fala toda dela, realmente, ela é bastante enrolada. Não tem pontuação, ela emenda uma frase na outra. Daqui, Mrs. Piper lives in the court, which her husband is a cabinet maker, and it has long been well known among the neighbors, counting from the day next but one before the half-baptizing of Alexander James Piper, aged 18 months and 4 days old, on account of... A gente vê que é uma fala que vai indo, como se ela não tomasse nem fôlego para respirar. E tem também alguns pequenos desvios, originating, ferocious e forward. Além do which her husband is a cabinet maker, que seria um desvio também no uso de pronomes relativos. Então, eu pensei em português, ora, a senhora Piper tem muito o que falar, principalmente entre parênteses e sem pontuação, mas não muito a dizer. A senhora Piper mora no Beco, que o marido dela é marceneiro, uma relativa cortadora bastante comum na língua portuguesa. E há muito tempo era sabido entre os vizinhos, a contar não no dia seguinte, mas no outro dia ainda, depois do batismo às pressas de Alexander James Piper, com 1 ano e meio de idade e 4 dias. E a gente vê também a falta de pontuação mantida na tradução. E em relação aos desvios, acha que era na aparência do queixoso que o relato tinha a sua origem. Aí, no caso, a queda do M no fim da palavra origem, vê sempre o queixoso e acha que a aparência dele era ferócia e não feroz, e que não se devia deixar que ele chegava perto de uma criança que era tímida. E aqui o chegava vai compensar o forward, porque o forward é um desvio meio complicado para passar em português, e o uso do subjuntivo e do imperfeito, do indicativo, ele é bastante misturado na fala cotidiana. Não, se fosse pensar na norma da língua portuguesa, que não deveria deixar que ele chegasse perto de umas crianças que eram tímidas. O uso de chegava aproxima mais um pouco da fala, do que a gente está acostumado a ouvir no dia a dia, e compensa o forward, e também algumas coisas que a gente vê aqui em inglês, por exemplo, muitos plurais que não são feitos com S, como no caso de child, children, em português eu acabo colocando para dar um pouco mais de consistência para a fala, porque se fica também só um desviozinho aqui, outro ali, muito, digamos, perdido no meio do texto, acaba ficando inconsistente. Então, algumas coisinhas mais discretas, como a queda do S no plural, ajuda a manter o tom informal da fala. Aqui o último exemplo, outra personagem que também vai usar uma expressão em francês. O próximo, já passou. Why? What I may think after dinner is one thing, my dear Guppy, and what I may think before dinner is another thing. Still, even after dinner, I ask myself the question, what am I to do? How am I to live? Il faut manger, you know, says Mr. Joblin. Il faut manger, that's the French saying, and Mandarin is as necessary to me as it is to a Frenchman, or more so. Então, a gente vê aqui o uso de il faut manger, escrito com a ortografia fora da norma, e a criação de Mandarin, uma forma, um gerúndio. O próximo, já está aí, que é inexistente em francês e em inglês. Ora, o que eu posso pensar depois do jantar é uma coisa, meu caro Guppy, e o que eu posso pensar antes do jantar é outra. Ainda assim, mesmo depois do jantar, eu me faço a pergunta, o que vou fazer? Como vou viver? Il faut manger, você sabe. Aí é só questão de colocar um acento no O para indicar que é uma
tônica mesmo, um R a mais no fim, porque a gente sabe que em português o sotaque francês ele é representado muitas vezes pela ênfase no R, porque o R do francês é bem diferente do R do português. E, no caso, il faut manger, este é o ditado francês. E mangera é tão necessário para mim quanto para um francês. Em inglês ficou o gerúndio, não a forma do particípio presente. Aqui em português teria de ser o infinitivo mesmo. E a gente sabe que as criações lexicais nos verbos, todos os neologismos, eles caem na primeira conjugação porque ela é a mais regular. É muito raro alguém ficar criando novos verbos terminados em ER ou IR. Então, por isso, eu optei pela criação com o verbo na primeira conjugação. Então, para terminar, o próximo, por favor. A questão da tradução como negociação é a tentativa de mostrar para o leitor brasileiro que as personagens não usam a norma culta ao falar e recorrer a estratégias possíveis para introduzir essas variantes, sem tentar pensar em uma correspondência exata entre as duas línguas e os respectivos fenômenos linguísticos. Bom, agradeço muitíssimo a oportunidade, foi um prazer falar com vocês, como sempre, espero que tenham apreciado meu pequeno recorte na tradução do Dickens, e as perguntas, se vocês tiverem perguntas a fazer. Solange, aqui é o Juan. Oi. Nós temos uma pergunta, sim, da Larissa Souza. Tá. Ela diz, falando ainda na questão de domínio público, nos últimos anos surgiram alguns clubes de assinatura de livros que procuram fazer edições próprias do livro. Como funciona essa questão para eles? Você tem ideia de como eles lidam com essa questão do domínio público? Nenhuma ideia. Me desculpe, Larissa, mas a minha experiência é trabalhar direto com editoras. Certo. Nunca conheci ninguém que participasse desse tipo de atividade. Me desculpe. Certo. Nós temos ainda 5 minutos para perguntas, então podem mandar no balãozinho de perguntas e respostas que a gente passa.